Olá, eu sou o Jeremias Gomes, que prazer ter você aqui comigo. Esse é o Vida e Companhia. Olha, o solo é um organismo vivo e cada vez que uma obra industrial ou de construção descarta resíduos orgânicos sem critério, ela mata a inteligência que existe debaixo dos nossos pés. E a cada árvore arrancada de maneira inadequada, a cidade perde uma tecnologia natural que levou décadas ou então séculos para ser formada. Nesse episódio, a gente vai entender como a engenharia agronômica pode mudar o jeito de fazer urbanismo e por que a questão ambiental vai ser uma das profissões mais importantes nas próximas décadas. Vamos falar de casos reais, como o transplante de árvores de 200 anos no Museu do Ipiranga e o uso de micro-organismos do solo para revitalizar espaços urbanos sem agrotóxico. Para isso, eu recebo o engenheiro agrônomo Eduardo Funari. O Eduardo é consultor especializado em gestão ambiental e é uma referência em projetos de sustentabilidade no Brasil. Eduardo, seja bem-vindo. Jeremias, muito obrigado pelo convite, estamos às ordens aqui. Eduardo, falar um pouco, me pediram para falar dessa profissão, né, que é tão interessante. Falar da sua história, da sua vida e dos seus projetos já é falar de tudo isso, né? Mas conta um pouquinho do seu início, como é que você decidiu ir para essa área, por favor. Eu me tornei engenheiro agrônomo porque meu pai sempre foi apaixonado por fazenda, né? E desde pequenininho me levava para as fazendas que ele tinha e isso criou uma paixão enorme com a terra, com o meio ambiente, com as plantas, com os bichos, e isso me levou a estudar agronomia. Eu me formei na Universidade Federal de Viçosa há 38 anos, sou pós-graduado em gestão ambiental, né? E toda essa minha paixão hoje veio para o meio urbano, né? Foi coincidências da vida, né, que me trouxeram para o meio urbano. Então hoje eu faço agronomia, visando todas essas questões importantes que você comentou agora no meio urbano. Que bacana. Você sabe que eu, como jornalista, viajei muito o estado de São Paulo. Uma vez a gente estava num evento e aí uma mulher veio e falou: o cavalo caiu no mata-burro. E eu falei para os meus colegas, o cameraman, falei: gente, coitado, caiu no mata-burro. Eles ficaram olhando para mim, né? E eu falei: vocês não sabem o que é o mata-burro? Eles não. Eu falei: então vocês vão morrer. O mata-burro nada mais é do que uma... Como explica isso? Acho que você sabe melhor. É uma barreira física para os animais não passarem, né? A gente perdeu muito, né? Vivendo na cidade, assim, as novas gerações não conheciam um pouco do campo, né? Isso, existe uma grande tendência de buscar isso novamente dentro dos meios urbanos, né? Então hoje você fala muito em hortas urbanas, você fala muito em recompor as vegetações, criar espaços comunitários de convivência com frutíferas. Então, estão se buscando essa volta dessa convivência com o meio ambiente que é fundamental para o ser humano. Né? E tudo é caro e difícil ou dá para fazer coisa mais barata? Eu já vou deixar você responder, mas olha, você que nos acompanha, o Eduardo Funari, se você já passeou no Museu do Ipiranga, que ficou aquela coisa linda aqui em São Paulo, ele é simplesmente o responsável pela revitalização do Jardim Francês do novo Museu Ipiranga, é isso, né? Isso. Deu trabalho aquilo, né? Deu trabalho porque era uma área que não estava em boas condições, muito abandonada ao longo dos anos, né? Onde que nós tivemos que fazer um curto período de tempo, nós tivemos 6 meses para revitalizar todo aquele jardim simétrico, né? Nossa. E aquela proposta inicial de muitos anos atrás, que era um jardim francês, que busca a simetria. Então nós tivemos que reenquadrar todo o jardim num período de frio, de inverno, foi numa época de fevereiro a agosto na época, e para colocarmos tudo em dia para a inauguração em setembro. Gente, eu te falava antes, porque na Europa você anda em locais, para citar o Museu do Louvre ali, aquilo é ladeado por flores, as coisas mais lindas. É que você me falava que tem a questão do clima também, né? Nós estamos num país tropical e as condições climáticas são diferentes, né? Então, quando a gente recria essa adaptação dos jardins europeus para o Brasil, você tem que buscar plantas que se adequem às nossas condições climáticas, né? E nós temos uma grande diferença. Lá tem um inverno normalmente muito frio, onde as plantas param de crescer. E aqui nós temos um verão muito intenso, com uma atividade biológica muito intensa e de crescimento muito rápido das plantas e das espécies. E isso exige um cuidado redobrado.
Você sabe que eu estava lendo que tem a questão psicológica para quem vive em áreas urbanas como Capital Paulista, Rio de Janeiro. A limitação dos prédios e a limitação da visão no horizonte tem uma causa psicológica. A gente precisa olhar para o horizonte, para espaços mais largos. E geralmente a gente nem encontra, a gente tem sempre uma parede na nossa frente. No campo das árvores, da vegetação, de uma flor, acho que isso tem um impacto também na nossa vida. Isso hoje tem uma ciência, né, que estuda, chama biofilia, né, que é o estudo do homem a convivência do homem com o meio ambiente. Uhum. E tem estudos que falam que inclusive aumenta a produtividade, aumenta a performance, né, evita depressão, evita uma série de outros problemas psicológicos do ser humano, né? Então a biofilia é um estudo sério e muitas empresas de grande porte adotaram isso dentro das gestões delas e criam-se espaços na área de trabalho onde você tem convivência, tem área verde, onde nos períodos de lazer ou de almoço... E até no escritório podia ter mais planta, tudo mais, porque é vida, né? A gente acho que meio que esquece, né? Lembra muito do concreto, e São Paulo agora tem essa coisa, eu não sei, você não é arquiteto, mas você trabalha na área, tem a coisa do verde nos prédios que a gente vê, e eu acho assim... tudo bem, às vezes é modinha, às vezes não é, não sei, né? Isso aí os arquitetos que podem dizer, mas a gente vive numa cidade que não tem espaço para nada, isso que é complicado. Né? O grande problema é que nós crescemos de forma desorganizada, né? E agora para nós reorganizarmos os espaços verdes fica muito difícil, porque a gente pegou as áreas onde tinham córregos e riachos, fechamos, cimentamos e construímos uma avenida em cima, né? Que poderiam ser áreas de lazer hoje, com água limpa, né? Despoluída, e você resolvendo dois problemas, né? O problema ambiental e o problema de qualificação humana de convivência com o meio ambiente, né? Tem umas perguntas aqui, ó. Eu vou, para quem tem interesse nessa questão da engenharia agronômica, eu queria que você explicasse um pouquinho mais, porque tem o engenheiro agrônomo e o engenheiro agrícola, né? E tem uma diferença. O agrônomo ele é mais abrangente, né? A engenharia agronômica é uma especialidade mais abrangente que envolve a zootecnia, né, engenharia e a biologia, né, que a gente trabalha com todas essas variáveis, onde a zootecnia só trabalha exatamente com animais, né, e a engenharia agrícola é mais direcionada a equipamentos e máquinas. Né. Ah, interessante, E quando você foi chamado ali no Museu do Ipiranga, precisa do engenheiro agrônomo porque eles queriam justamente, porque para você falou que tem muita manutenção num jardim como aquele, mas se você cuidar bem da terra, já é um diferencial, né? Você não pode plantar qualquer coisa se a terra não estiver boa, né? Os nossos solos, de modo geral, a gente estava falando agora há pouco, temos uns solos melhores na região do Paraná e tal. Os nossos solos são muitos solos intemperizados, desgastados. Então, são solos férteis desde que você cuide deles e preserve eles, entendeu? Então, os nossos solos precisam de cuidados. Esse foi o grande diferencial do Cerrado brasileiro, onde melhorando e cuidando desse solo, você conseguiu tornar o Brasil um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Uma pergunta boa aqui para você, ó. Qual a diferença entre paisagismo convencional e gestão ambiental com agronomia? Toda. O paisagismo convencional não leva em conta uma série de coisas, né? E hoje esse conceito está mudando muito rápido. Eles estão buscando, dentro do paisagismo, trabalharmos com a flora brasileira, né, que era um conceito que não acontecia. 90% das nossas espécies que a gente usava no paisagismo eram espécies importadas, e nós temos uma das floras mais abundantes, com o maior número de espécies do mundo. Então, estão se buscando espécies que se adequem no nosso ambiente e que isso agrega valor, porque traz animais, a flora local, beneficia uma série de coisas do meio ambiente local, né? Então, está se buscando hoje essa nova gestão de paisagismo dentro do conceito de preservação de água, usar menos água, usar menos mão de obra e você agregar isso ao meio ambiente, trazer isso para a integração com o ser humano. Que legal. A gente está na capital paulista, eu sempre falo e gosto de citar as duas marginais, são importantes, estão passando aí por um processo de uma revitalização importante, a Marginal Pinheiros ali. Você, como engenheiro agrônomo, se fosse para você falar, porque pelo que você está me dizendo, tem toda uma integração com a fauna, os bichos que virão. Tem que pensar que tipo de árvore a gente colocaria, porque eu sei que no futuro a gente vai ter menos carros, vai ter mais carro elétrico, e na Marginal Pinheiros e Tietê, o que a gente poderia pensar em termos de vegetação que seria agradável e apropriado?
São poucos projetos bem-sucedidos em São Paulo, né? Esse é um deles. Quando fizeram o aprofundamento da calha do Tietê, criou-se 2 áreas verdes que era mato, eu não sei se você lembra disso, eu lembro. Sim, lembro. Era um matagal aquilo lá, né? Não tinha nada. Então eles fizeram 2 corredores verdes ligados ao Rio Pinheiros, onde você tem um caminho verde importante para toda a nossa os animais que migram e tal. Então você tem um corredor verde dentro da cidade que permite que os animais se alimentem, durmam, descansem e transitem, apesar de ser muito incipiente, né? É muito pequeno para o que precisaria para a gente ter corredores verdes mais robustos em São Paulo. Mas é o que a gente tem pouco espaço e de repente parques lineares, né? Tem um projeto também do governo do estado, não sei há quantos anda, mas que é ali na Trabalhadores também, seguindo por ali, é um projeto muito bonito, muito interessante. Mas ali teria que ter árvores que de repente pudessem fornecer um pouco de sombra na pista, talvez, né? O pessoal fala que coqueiro é muito bonito, mas parece que não é muito adequado em muitos locais, né? Mas a coqueiro é tão bonito, né? Ou não dá certo? Dá certo, Dá sim. certo. Nós temos as palmeiras importantes em São Paulo, nativas, né? Eu estava comentando com você antes da entrevista do Rio Pinheiros, antigamente, que na região de Pinheiros ele tinha uma quantidade gigantesca de palmeiras, gerivás, que são palmeiras nativas da flora brasileira, que eram endêmicos naquela região, né? Nós estamos refazendo um projeto agora, onde era o antigo Hotel Transamérica, onde nós estamos plantando lá 300 palmeiras gerivás para resgatar um pouco disso. Vamos plantar na Marginal também, no Pinheiro, para ficar bem bonito. Nós temos na Marginal Tietê um mix de árvores de espécies nativas, que vai mais ou menos no que você acabou de falar. Então, você andando na Marginal Tietê, e quando eu olho com olhos clínicos, né, houve um plantio, eu não lembro na época, se foram 7.000 espécies de árvores, quando teve o aprofundamento da calha, que foi um projeto, acho que do governo Mário Covas, não lembro, né, onde eles replantaram toda aquela extensão. E tem hoje árvores adultas importantes que cresceram e se desenvolveram ali de muitas espécies diferentes. Então, esse conceito foi criado, e isso é muito bacana, é um projeto de sucesso no Rio Tietê, que liga agora com o Pinheiros, que eles estão revitalizando. Mas, tecnicamente, o que você diria? Tem que fornecer sombra, tem que ter um contato com a fauna, tem que ser adequado ao local, porque tem que ter um espaço, mas mesmo assim pode ser plantada diversas espécies. Sim. E tem que ter, eu acho muito bonito, só te cortando rapidamente, acho muito bonito quando você faz a alameda, né? A gente tem muita alameda em São Paulo que não é alameda, porque a alameda nada mais é do que a árvore dos 2 lados, né? E quando você cria aquele corredor, é uma coisa linda. Aqui do lado do Ibirapuera, a gente tem aqui a Avenida do Próxima, que é uma belíssima alameda com árvores lindas, né? É verdade. Existe um conceito de reflorestamento, né? Que acho que para São Paulo, para áreas pequenas, é bastante difícil você conseguir fazer segundo padrões estipulados pela CETESB e tal. Tá. Então hoje você tem um mix de 45 espécies de árvores de acordo com a região que você está, onde você deve centralizar para escolher elas. Mas é claro que você tem que unir a condição paisagística com a condição da flora, com a espécie adequada, porque nós temos problemas do sistema radicular, de frutos grandes que podem cair e danificar veículos e pessoas. Então, todo esse conceito você tem que levar em conta quando você está estabelecendo uma arborização urbana. Entendi. Eduardo, aproveitar que a sua expertise, você é um dos maiores especialistas do Brasil nessa área. Então, por exemplo, quando a gente tem uma obra seja de uma construção civil, tem que olhar o solo que está ali? Que cuidados que a gente tem que ter? Tem. Os solos das grandes torres hoje que se constroem em São Paulo são construções onde você se aprofunda e retira, normalmente você retira uma grande quantidade de solo. É uma grande crime ambiental, entre aspas, porque você não deveria fazer isso, você deveria recondicionar esses materiais, né, e trazer de volta para o paisagismo. Hoje nós fazemos isso, na nossa empresa hoje tem expertise técnica, né, pouquíssimas empresas, ou nenhuma, faz isso hoje no Brasil, de recondicionar solos de profundidade, trazer ele a uma condição física e química adequada e reimplantar o paisagismo sem resíduo zero, voltando todo esse material de forma enriquecida para o paisagismo sem você descartar. Então é possível sim, dentro das técnicas agronômicas adequadas, da avaliação física e química do solo, você trazer esse solo de volta de forma produtiva para o paisagismo e para o meio ambiente. Qual o erro mais comum em projetos ambientais urbanos?
estabelecer plantas erradas no lugar errado, né? Então você põe planta de sombra no sol, você põe planta de sol na sombra, você põe plantas que destroem todo o calçamento, né? Porque você não levou em conta, você tem espécies que encostam na fiação, derrubam poste e derrubam e ficam sem luz, a grande parte de partes da cidade em função de problemas que foram ao longo dos anos se acumulando e não se levou em conta o local e a espécie certa para o local certo. Uma vez eu estava andando em Barretos e eu vi, e era um loteamento novo e a calçada estreita. Eu falei, meu Deus do céu, por que vamos fazer umas calçadas? A mulher fez, mesmo assim com aquela calçamento estreito, ela colocou várias plantas, não era vaza, era árvores pequenas e pequenininhas e ocupou um espaço ali dentro do que ela pôde. Dá para fazer, eu tenho pouco espaço na minha calçada, ainda assim tem alguma vegetação que dá para colocar? Dá, mas existem normas, né? Tem a norma, né? Tem as normas especificadas pela prefeitura do que você pode ocupar das áreas de calçada. Normalmente você planta próximo ao meio-fio as árvores, né? E você tem que deixar uma parte de solo para ela respirar. Então hoje existe aqueles gradios de ferro, aquelas estruturas que você põe protegendo, inclusive para as pessoas pisarem, né? E você aumentar o espaço de drenante onde você planta as árvores, né? Então existem técnicas que você pode fazer isso, né? Para você plantar as árvores e não atrapalhar o tráfego de pessoas. Uhum. Você acha que é uma questão de cultura? Eu vejo muito prédio que, tudo bem, a gente não tem espaço, mas constrói até o limite da calçada e não tem um respiro, não tem um paisagismo, né? E hoje é tudo muro em São Paulo, né? Apesar que o projeto de um dos últimos planos urbanos, como é que chama o plano da cidade? Determina que tenha comércio para dar uma revitalizada ali, né? Mas acho que é uma questão cultural também, né? De você poder olhar esse aspecto humano de que um lugar onde tem um jardim, um espaço, mesmo em detrimento de você construir, ocupar o máximo, acaba talvez valorizando também o imóvel, né? Essa integração dos espaços, né? Existem leis hoje de permeabilidade. Então, você vai construir X metros quadrados, você tem que deixar X metros quadrados de áreas permeáveis. Então, certo. Você tem que respeitar algumas normas estabelecidas pela legislação do município, né, para você construir. E hoje, é o que você falou, os terrenos são pequenos, muito caros, então o pessoal faz essas áreas permeáveis sobre laje, né? Então, a primeira laje do edifício é paisagismo, então você faz a parte de lazer. Às vezes o pessoal usa o rooftop, o último andar, como área de permeável também de lazer e assim para cumprir as metas de exigências, né? Uhum. E você usar o máximo do espaço porque você tem cada vez menores áreas a um custo cada vez mais alto. Então, esse é o mecanismo que as construtoras têm usado para tentar viabilizar projetos Mas aí não é só a questão da permeabilidade, mas também do aspecto estético, né, e de vivência, né? Porque a gente meio que já tem que ficar no passado essa coisa de que derrubar árvore, quando a gente começou o Brasil lá nos idos de 1500, que era, e depois abrir estrada que era o progresso. Tudo bem, precisou aquele, mas agora é outro tipo de pensamento. Nesse sentido, eu queria que você falasse um pouco desse projeto do governo do estado aqui no centro da capital paulista. Não sei, parece que você chegou a olhar, o que você está achando? Eu vi um pré-projeto, é fabuloso o projeto do governo de São Paulo para a revitalização do centro. Eu não sei quantas torres, mas são áreas integradas, é legal porque são áreas totalmente abertas, com muito paisagismo estabelecido. Integrado, né? Que você fala integrado, com a população pode acessar? Todo aberto. Tudo aberto. São torres estabelecidas ali naquela região que eles estão pretendendo fazer a nova área administrativa do Estado. Na Praça Princesa Isabel ali. Onde eles vão levar 22 mil servidores públicos para lá. Uma área totalmente integrada, aberta, sem grade, deve ter espaços de lazer, deve ter espaços de restaurantes, deve ter de convivência, que isso é exatamente o que você está falando agora, que falta, né? Então você consegue abrir os espaços, trazer segurança, com paisagismo, com lazer, e isso que falta para a população de São Paulo, né? E se você conseguir fazer isso no centro de São Paulo, seria fantástico, né? Muito legal. E você sabe que sobre esse tema das árvores, há muito tempo eu li uma pesquisa, uma palestra TED, que há 30 anos uma cientista falando como que as árvores conversam pelas raízes, né? Isso é muito interessante. A gente vai, derruba uma árvore aqui, e às vezes aquela é uma árvore mãe que manda nutriente para outra, é verdade isso? Elas conversam? Existe uma simbiose. Quando a gente olha uma árvore,
existe toda uma microflora, uma microvida envolvida que vai no solo, que vai à profundidade, que tem uma série de integrações com fungos, com uma quantidade de milhões de micro-organismos que vivem naquele ambiente estabelecido do sistema radicular da árvore que a gente não está enxergando e que tem uma série de benefícios para outros insetos, para outros animais que convivem naquele espaço. E quando você fala dessa integração, existe, porque o nosso solo é vivo, né? São milhões e milhões de micro-organismos por grama de solo, né? Então, quando você intemperiza nossos solos, quando você degrada, coloca altas temperaturas em cima dele, quando você não cuida desse solo, aí vem a camada morta, né, que as florestas têm, que é o mush, né, que eu estava falando agora há pouco para você, que a gente tem um conceito de todo o material vegetal ser recomposto, refeito e se transformar em matéria orgânica, né, que é o mush, é a transformação, fazer compostagem desses materiais com resíduo zero. Porque hoje um dos maiores problemas do nosso lixo, da nossa cidade, é lixo. E 50% desse lixo é orgânico. E uma parte deles é referente a podas, cortes de árvores, de jardinagem, que não tem necessidade nenhuma de ser jogado fora. Muito pelo contrário. É um material extremamente nobre que você pode voltar para as suas áreas verdes com nutrientes. Ele agrega nutrientes ao solo quando você retorna com ele, né? Desde que você faça o trabalho de compostagem como você tem que fazer, né? Então é uma judiação hoje você jogar todo esse material fora e você não ter o conceito de sustentabilidade que está faltando para nós, principalmente em São Paulo. Agora, quando a gente já chega na cidade está pronta, mas a gente não faz perguntas que são meio óbvias, né? O que acontece com o solo que conversa por baixo com essas raízes quando a gente enche de asfalto, enche de pedra, enche de casa, de prédio? De alguma forma ele sofre, né? E acho que o mais óbvio para a gente é a questão da temperatura que aumenta. Você tem estudos que mostram que se você tiver uma palhada sobre um solo, né? O que é palhada? Palha. Se você tiver palha mesmo. Palha, folhas. Se você tiver folhas sobre o solo, uma camada de folhas comparado com o solo sem folhas nenhuma, a diferença de temperatura chega a 20 graus. Nossa! Né? Então você destrói toda a microflora quando você expõe o solo a temperaturas altíssimas e você causa erosão, porque aí ele está sujeito a correr água. Quando você tem essa matéria orgânica, não. Você preserva os micro-organismos, você permite que a água infiltre que nem esponja e você tem que toda essa água vai caminhar para o lençol freático, né, e vai melhorar todo o microclima e toda a situação do nosso entorno, né? Pois é, quando você fala de aquecimento global, se você pegar a capital paulista, a elevação em número de graus comparado ao mundo é maior. Não só a capital, mas as grandes metrópoles, né? Porque são muito asfaltadas. Se você pega o centro de São Paulo, se você pega o mapa de São Paulo e mede as temperaturas no verão, você vê que temperaturas do centro de São Paulo chegam a 7 graus mais alto que na periferia, né? Em função do acúmulo de prédios, de asfaltos e de falta de área verde. Então, realmente, isso é impressionante. É impressionante. A gente tem que olhar e aprender com a natureza, né? A gente tem que... mas eu acho que a gente está voltando um pouco a pensar um pouco nessa questão que, quando vem projetos, por exemplo, desses que a gente tem um simples... Eu não sei como é que chama nos bares em São Paulo, você tem umas madeiras em que você senta, uns bancos com algumas plantas, só aquilo já revitaliza, né? Você percebe. Traz bem-estar. Já traz um bem-estar, porque traz um pouco vida, né? Não é só o tempo todo a gente ficar olhando só para os paredões, né? Tem mais questões aqui para você. A questão que a gente está falando das árvores, como é que você fez o transplante, que fala mesmo, de uma árvore de 200 anos lá para o jardim do Museu Ipiranga? Sim. Como é que foi isso? Quando nós pegamos lá o desafio do Museu do Ipiranga, nós encontramos uma série de situações de plantas e espécies que não podiam estar lá. E um dos conceitos foi tentar reaproveitar ao máximo para não destruir, nem cortar, nem tirar árvores do local. E elas não poderiam ficar mais lá. Então, o que nós fizemos foram grandes transplantios. Tem uma palmeira lá que nós transplantamos que ninguém acreditava que ela ia conseguir sobreviver. Uma palmeira, acredita-se que tem mais de 200 anos, que a gente tirou do Museu do Ipiranga e levamos para o Parque da Independência para baixo, ali no parque, né? E essa palmeira está lá até hoje, pelo menos até a última notícia que eu tenho, ela está super saudável e pegou. Então, o transplantio de grandes árvores, tecnicamente, hoje é viável. Então, você não precisa cortar, né? Você não precisa destruir a natureza. Você pode realocar, né? Desde que você faça com condições técnicas adequadas, você consegue transplantar quase tudo hoje e sem destruir, sem precisar cortar, sem precisar matar as espécies. Que
Que legal. A gente tem meios e tecnologias para fazer essas coisas, né? A gente agora está terminando, tem só 2 minutos. Eu separei aqui uma notícia que agora, deixa eu ver se eu acho aqui. Agora eu não estou achando, mas é de um projeto, aliás, já virou lei aqui no estado de São Paulo, que trata da redução do ICMS para colaborar nessa questão da vegetação no estado de São Paulo. A Assembleia Legislativa tem uma comissão de meio ambiental, tem muitos projetos nessa área. Eu queria, para encerrar, então, o que a gente acerta mais e acerta menos quando se fala de política pública, pensando na questão da sustentabilidade, dessa convivência melhor com a natureza, né? Que a gente está numa casa legislativa, eu queria que você tem bastante experiência falasse. Hoje isso está muito em moda, né? O conceito de sustentabilidade agrega valor financeiro às empresas e aos negócios. Sim. Então, as empresas estão monetizando essa situação. Então, isso é interessante, porque quando você monetiza, você gera lucro. Incentivo. Quando você gera lucro, você gera incentivo, né? Então, eu acho que o caminho, eu acho que tem que ser sempre com incentivo à iniciativa privada, que tem mais capacidade operacional de desenvolver e crescer toda essa estrutura de sustentabilidade no entorno da cidade de São Paulo, né? É claro que tem as políticas públicas, né, que a gente tem que conduzir de forma adequada. O manuseio do lixo, como tratar com lixo orgânico, que é um grande desafio, porque o resto do mundo já está compostando e tirando esses resíduos do lixo e nós não estamos fazendo, né? Porque nós estamos precisando de grandes áreas ainda de aterros e o resto do mundo está pondo isso em usinas, com filtros, com tratamentos e transformando isso em energia, né? Então a gente tem que, as grandes políticas públicas têm que ser repensadas, né? Mas o dia a dia, a implementação de sustentabilidade, eu acho que quanto mais a iniciativa privada participar, mais eficiente fica e melhor o retorno. Eduardo, quando a conversa é boa, passa rápido, mas já fica o convite, volta aqui só para a gente fazer um programa só para falar dessa questão do solo, nos prédios que você faz, para detalhar, porque hoje não deu tempo, viu? E olha, eu abri o programa falando que é uma profissão boa e do futuro, então não vou deixar sem resposta. É uma profissão boa para quem está querendo entrar, com tanta inteligência artificial, tecnologia aí, tem um espaço? Eu sou suspeito para falar. Eu sou tudo que eu devo hoje na minha profissão, a minha conquista como profissional. Eu devo à minha formação agronômica, né? E é a profissão do futuro, porque é uma profissão que eu estou numa área urbana trazendo técnicas, né, que eu aprendi numa universidade rural para desenvolver e melhorar a qualidade no meio urbano, né? Então, Viçosa, lá em Minas, né? Universidade Federal de Viçosa. Eu estudei na Universidade Federal de Viçosa. Uma das eu tenho um amigo que estuda lá, foi a melhor universidade do país. Eu falei, mas você é suspeito para falar, mas tem mais um aqui, o Eduardo. O Eduardo, muito obrigado, aprendo sempre muito com você. Obrigado. Obrigado. Viu? E a você que nos acompanha até agora, obrigado por mandar essas sugestões. O Eduardo vai voltar aqui para tratar desse tema que é tão importante, tão relevante, a gente poder conviver, né, com mais arborização e com inteligência também. Não é só inteligência artificial, não, inteligência ambiental também. Muito obrigado, até a próxima edição.